TV, jovens e amigos de Angola, a divisão da juventude angolana. Podcast Juventude e os novos desafios, a política, desporto, música, sociedade e cultura. Podcast Juventude e os novos desafios. A saudação vai de acordo com o vosso fuso horário. Este é o programa nosso e vosso podcast Juventude e os novos desafios. Fala para vocês, Nicolau Boma. Temos um convidado muito especial. Ele é visionário, é empreendedor, é mentor motivacional e fundador da organização Focus Jovem. Estou a falar-vos de o jovem Edivaldo Vandune. Seja bem-vindo ao nosso e vosso podcast Juventude e os novos desafios. Obrigado Nicolau Bomba pelo convite para poder fazer parte desta edição do podcast Juventude e os Novos Desafios. É um grande privilégio poder fazer parte desse grande projeto que acabas de lançar. Fico muito feliz e desejo muita força, não é? Certamente que já passaram e hão de passar aqui muitas figuras para poderem emprestar o seu saber, para que, consequentemente, consigamos então, continuar a trilhar os caminhos e a construir, de facto, aquilo que é o que nós perspectivamos, que é transformar o nosso país num lugar melhor para que todos os angolanos possam viver. Muito bem. Nós é que agradecemos, né, por nos brindar com a tua presença aqui no nosso e vosso podcast Juventude e os Novos Desafios. Muito bem. O programa este que trata questões focada só na juventude. É um programa de jovem para jovem e diretamente para todo ser humano. Antes de começarmos o nosso programa, nós temos sempre uma frase do dia. Frase do dia esta que serve para reflexão, argumentação e possíveis conselhos do nosso convidado, líder Edivaldo. E a nossa frase do dia é a seguinte: quem não consegue te derrubar, influencia outras pessoas para te odiarem. Vamos ouvir atentamente. De facto é uma frase muito interessante que chama-me a atenção, porque essa é daquelas problemáticas que nós vivemos muito nos dias que correm, não é? E sabemos, pois, que no mundo em que nós estamos, na sociedade em que nós estamos, infelizmente, nós temos nos deparado com muitas situações similares. Eu particularmente já senti na pele também. Acredito que muitas pessoas, todo e qualquer empreendedor, todo e qualquer indivíduo que se propõe a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que vai levar ao seu propósito, ao seu lugar de destino, tende a passar por situações desta natureza. Ou seja, infelizmente a natureza humana, em determinadas circunstâncias, coloca o homem numa posição em que ele é confortável, sente-se confortável a ver os outros numa posição inferior ou numa posição de submissão. E quando ele denota que esta pessoa tem probabilidade de ascensão por conta da sua capacidade, do seu skill, das suas habilidades de conseguir transpor as barreiras, as dificuldades, por conta da sua capacidade de empreender, logo sente uma determinada ameaça em relação a esta pessoa. E muitas vezes a estratégia que algumas dessas pessoas usam é procurar gerar intrigas ou procurar manchar a tua reputação para que impossibilite, para que a tua ascensão seja de facto uma realidade. Mas é aquilo que eu digo, a ascensão é daquelas coisas que não se trava, é como travar o vento com as mãos. De facto. E portanto, ele vai só pura e simplesmente criar constrangimentos.
mas para quem realmente acredita naquilo que sabe fazer, aquilo vai ser meramente mais uma barreira que vai ser transposta por força da tua capacidade de lidar com os desafios, por conta da tua capacidade de saber encarar os problemas, saber contornar as questões desafiantes que vêm ao teu encontro. E acreditamos, eu particularmente acredito que quando nós somos pessoas de boa índole, quando nós somos pessoas que temos, digamos, um coração puro, ou um coração com bondade de facto, nós conseguimos, sem ter que provar alguma coisa, demonstrar com as nossas atitudes, com a nossa ética, com o nosso profissionalismo, que realmente somos pessoas credíveis, que somos pessoas competentes e que somos pessoas capazes de lidar com qualquer situação, não obstante os desafios que nós vivenciamos, sejam elas intrigas ou sejam outro tipo de desafios que podemos encarar. Atenção, jovens, ouviram e muito bem. Jovem que tiver a passar por esta situação da frase que nós deciframos agora, o jovem Divaldo Vanduni decifrou, ouviu o conselho, segue, é jovem de boa índole e com um bom conselho, acredito que muitos ainda estão a passar por isso e devem sair dessas correntes, devem usar o seu mindset para proporcionar outros caminhos e outras leads. Jovem Divaldo, vamos ao nosso primeiro tema de conversa, que é a política. Mas política esta virada e direcionada unicamente para juventude. Bora lá. Podcast Juventude e os Novos Desafios. Líder, é do nosso conhecimento que existem 3 vias que os jovens angolanos têm utilizado para a sua inserção na política. Primeiro, filiação a partidos políticos. Segundo, ativistas, e dos quais existem os revus e os bajus. E a terceira via é associações juvenis. Jovem Vanduni, qual é a importância da participação dos jovens na vida da política angolana? Muito bem, eu acho que é uma pergunta muito interessante mesmo, e ainda bem que estou cá no podcast Jovens e os Novos Desafios para responder. Eu penso que, primeiramente, quando um jovem decide decide dedicar-se à vida política, porque qualquer cidadão, por norma, ele é um político já, por natureza. Sim, o ser humano, por norma, é um político. Um ser social é um político. Até nas nossas casas. Exatamente. Mas é preciso nós compreendermos que a política ela deve ser adequada com base a cada realidade. Angola tem a sua realidade política e essa realidade política ela tem, digamos, os seus pilares, os seus fundamentos que estão plasmados na Constituição da República. A nossa Constituição estabelece uma série de parâmetros que precisam de ser tidos em conta para nós não sermos logo conotados como aventureiros ou como pessoas que estão a extrapolar aquilo que está constitucionalmente instituído. Portanto, daí que, se bem me recordo, vamos perceber que havia uma máxima que muito se dizia, que é juventude organizada. É um termo que se usa muito, ou usou-se muito, já não ouço muito falar sobre esse termo, mas isso tem muito que ver com aquilo que se pretende transmitir aos jovens. Ou seja, nós temos um formato, uma arquitetura política que o jovem, para poder exprimir aquilo que pensa, ele precisa filiar-se a uma organização, ou política, ou associativa, ou o que for, sim, mas desde que essa mesma organização vai dentro daquilo que são os preceitos da lei. Portanto, os bajus, será que estão dentro da lei? Bom, é o seguinte... Ou os revus, desculpa, os revus. Infelizmente, e eu ia chegar aí, infelizmente nós temos alguns jovens que
prontos, têm as suas preocupações, que de alguma forma são legítimas, mas a maneira como eles apresentam as preocupações não acabam muitas vezes por extrapolar aquilo que realmente são os preceitos as normas que estão estabelecidas, que estão estatuídas na nossa Constituição, ou as normas que de facto as instituições de direito estabelecem, não é? Porque, vejamos, está provado que se tu quiseres seguir carreira política em Angola, tu tens de estar afiliado a um partido político. É impossível tu te meteres em política em Angola e dizes que não, eu sou independente, não estou filiado, porque a nossa Constituição defende que o indivíduo, se quiser participar ativamente na vida política, deve estar filiado a um partido político, a uma organização política. E nós precisamos de compreender isso. Se tens alguma aspiração política, queres ascender a algum cargo político, se queres ser deputado ou um dia ser presidente, tu tens de ter um partido político ou no mínimo estar associado a um. E é assim que nós devemos compreender. É a regra. É a regra. É a regra. Não é diferente disso. Só que infelizmente alguns jovens procuram de alguma forma contrariar aquilo que está estabelecido, e aí começa a confusão. Dos bajus e revus. Exatamente. Começa a confusão principalmente daqueles que tentam, digamos, contrariar a lei. Não é? Contrariar a lei. Por outro lado, a questão da bajulação. A bajulação é um tema muito antigo na nossa sociedade. Infelizmente, porque deu-se corpo a isso, deu-se muita importância a isso, porque muitos dos nossos gestores públicos, muitos dos nossos dirigentes políticos aceitam que, de facto, algumas pessoas, digamos, disponham-se a esse papel para poderem dirigir-se aos mesmos ou dirigir-se em nome dos mesmos. Mas os jovens que são os incentivadores ou os mais velhos que colocam os jovens nessa posição da bajulação. Vejamos, infelizmente a maneira como o nosso sistema político ele está, digamos, formatado, como é que eu digo? As pessoas estão muito susceptíveis a ter que bajular para poderem ter algum lugar ao céu, passo o termo. Exato. Infelizmente, nós vivemos numa realidade em que há muita falta de mérito. Ou seja, o jovem, nós temos muitos, apesar dos grandes desafios, apesar dos problemas, apesar de muitas situações, nós temos muitos jovens trabalhadores. Temos muitos jovens dedicados à sua atividade profissional, dedicados aos seus compromissos, dedicados à vida pública, dedicados àquilo que de facto ele se propôs a fazer como militante de um partido político, como gestor público, a um cargo de base, enfim. Mas infelizmente nós denotamos na nossa sociedade que as pessoas que dirigem determinadas organizações ou instituições públicas, elas não prestam atenção a esse tema ou a este pormenor. E nós estamos numa fase em que é preciso nós termos a capacidade de liderar as instituições, de liderar as organizações. E uma das melhores formas de nós liderarmos é com exemplos. Com moralidade. Exatamente. Nós temos que procurar, digamos, atribuir o mérito àquelas pessoas que de facto se esforçam, aquelas pessoas que correm atrás, aquelas pessoas que realmente têm vontade de fazer as coisas funcionar, que estão comprometidas com o trabalho, que estão comprometidas com os desafios, que estão comprometidos em levar o país a bom porto. Essas pessoas devem ser vistas, devem ser tidas e devem ser promovidas. Exato. E, portanto, infelizmente, já se nota um pouco, mas infelizmente ainda é muito residual. E o que é que se nota? Por conta desta ausência de mérito e alguma resistência por parte de alguns mais velhos em deixar os cargos para as novas gerações, para aqueles jovens que têm mais dinâmica, que têm mais visão naquilo que de facto pode se empreender ou não para o bem das nossas comunidades e não só, há uma certa resistência, e isso de alguma forma
tem propiciado a que, de facto, muitos desses jovens acabem por ter que se submeter a esses papéis para conseguirem ter, digamos, algum lugar ao céu. De facto, não é? de facto. Portanto, é basicamente também dizer, esta... Logo, o jovem das tem razões. dois caminhos, ou fica um baju ou fica um revu. Ainda nesta senda de promoção dos jovens, o executivo, liderado por Sua Excelência Presidente João Lourenço, tem apostado muito na juventude, quer a nível dos ministérios, quer a nível dos governos provinciais e quer a nível das administrações. Edivaldo, qual é a avaliação que faz a respeito desta aposta transgeracional do Executivo liderado por Sua Excelência Presidente João Lourenço? Claro, é uma iniciativa muito positiva mesmo. Mas é preciso nós termos em conta aqui um aspecto importante. Eu acabei de falar sobre a questão do mérito. Os sinais que o Presidente da República, Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, demonstra para nós angolanos, ele como o pai da nação, não é, o nosso Presidente, ele tem demonstrado vontade em apostar na juventude. Mas as coisas não podem ficar somente pelo Presidente. É preciso que a sociedade, as instituições compreendam esses sinais e também repliquem esses sinais para outros níveis. Nós não podemos, pura e simplesmente, só pensar que só o Presidente é que tem que apostar. O Presidente apostou, mas as outras instituições também devem tomar seguir o exemplo. Eu digo, quando falo de instituições, nós estamos a falar do topo às famílias, que são os núcleos da nossa sociedade. Então, é preciso que se compreenda isso. Há iniciativas que o Presidente da República tem tomado e muito boas, não é? Neste quesito, apostar na juventude e tudo mais. Temos muitos jovens que têm sido apostados a nível de cargos públicos, jovens muito competentes, sim senhora. Mas é preciso fazer-se mais. Mas esses sinais que o Presidente dá são sinais de dizer, olha, agora estamos a apostar na juventude, então nós devemos estar todos alinhados a essa visão do Presidente, do Presidente da República, no sentido de nós conseguirmos todos replicar essa iniciativa, tanto a nível dos ministérios, a nível das administrações locais, a nível dos próprios governos provinciais, a nível das nossas comunidades e a nível das próprias famílias, porque as famílias também são parte integrante desta nossa grande, imensa Angola e a nossa sociedade. De facto, sem família não existe o homem. Exato, portanto, penso que é uma iniciativa muito positiva mesmo, e devo dizer que o Presidente da República está de parabéns. Está de parabéns, sim senhora, tem demonstrado que de facto há uma vontade neste quesito, não é? E, portanto, eu gostaria que esta iniciativa fosse também replicada a outros níveis. É preciso que os mais velhos compreendam que quando chegou a fase de abandonarem os cargos e irem para casa descansar, é preciso compreenderem isso. Porque nós somos um país imenso, um país com muitos desafios, um país que precisa de pessoas com uma maior dinâmica, com mais força, com mais ideias, com mais energia, com frescas, mais ideias, que tenham capacidades inovadoras para poderem empreender nos mais variados segmentos da nossa sociedade. Senão vamos ter muitas dificuldades em implementar as políticas que nós muitas das vezes vemos a serem aprovadas a nível do Conselho de Ministros, a nível da Assembleia Nacional. Sim. Neste tema política no seio da juventude, no mês findo, o braço juvenil do partido MPLA, que é a JMPLA, realizou o seu congresso e do qual foi eleito como novo primeiro secretário nacional da JMPLA o jovem Justino Capapinha, um grande jovem. Olhando do outro lado, tem a Jura, que é o braço juvenil do partido UNITA, que é liderado pelo jovem Nelito Equique, também um grande jovem, que nas vestes de primeiro secretário provincial de Luanda, nas eleições passadas, teve um bom desempenho. Agora, Edivaldo,
será que o jovem Justino Capapinha, o novo secretário nacional da JMPLA, está preparado para o desafio político, ideológico, com o jovem Nelito Equique? É como se fosse JMPLA versus Jura. Bom, antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro um aspecto muito importante. A JMPLA é uma organização juvenil do MPLA com muita história, que passou por muitos desafios, passaram por lá grandes líderes. Líderes, de facto. Luther Rascova, exemplo. Tem uma história muito, muito interessante, tem uma história brilhante, tem uma história também menos boa, não é? Como toda e qualquer outra organização, mas é uma organização com muita maturidade, muita maturidade. E penso eu que o atual primeiro secretário nacional, Justino Capapinha, foi eleito e, segundo me apercebi, foram eleições muito, muito renhidas, não é? Muito concorridas, não é? O outro candidato também era muito forte, mas acabou por vencer, de facto, o Justino Capapinha, que é um jovem que também tenho acompanhado, digamos, o seu desempenho, o seu trabalho. De facto, é um jovem um bom político. Exato. Acredito ser um jovem com uma forte capacidade de aglutinar as pessoas. Porque, convenhamos, a política é exatamente isso. A política é nós conseguirmos ter a capacidade de aglutinar os outros. Não obstante as suas diferenças de ideias, nós temos que ter essa capacidade. Eu sinto isso neste jovem, que acaba de assumir o cadeirão máximo da JMPLA a nível da nação, não é? Exato. A JMPLA da nacional. JMPLA. Exatamente. O cadeirão máximo da JMPLA. JMPLA. Portanto, eu penso que, de facto, ele saberá de facto, encarar os desafios, visto que também ele terá, obviamente, uma boa assessoria, e preferi começar mesmo com essa questão da história da JMPLA para dizer que ele tem, digamos, mais do que exemplos para poder seguir, porque a JMPLA passaram por lá grandes líderes, e até porque ele é filho de um antigo JMPLA. Não sei se tem conhecimento, o pai do Justino Capapinha, foi um líder da JMPLA. O Dr. Job Capapinha foi militante da JMPLA, ele é produto da JMPLA. Chegou a ser primeiro secretário nacional? Não chegou a ser primeiro secretário, mas fez parte, se não me engano, da direção da JMPLA nacional. Do secretariado. Exatamente. Exato, portanto, exato. Penso eu que ele tem mais do que suporte e qualquer tipo de mecanismo para poder dar suporte àquilo que de facto será o consulado dele. Portanto, eu acredito que ele terá, sim, um consulado muito desafiante, mas, no entanto, acredito que é um jovem com grandes capacidades, com grande experiência também, porque pude perceber que ele fez parte de uma direção anterior e aí conseguiu galvanizar-se, e acredito que poderá fazer, sim senhora, um excelente trabalho. Agora, quanto a esta questão de, portanto, fazer face, por exemplo, ao principal oponente, que é digamos, o jovem Nelito Equique, a juventude da UNITA, eu penso que, olha, abertamente eu acho que, pronto, o Nelito Equique também é um político bastante forte, não é? Tem as suas cartadas, tem de facto sido muito presente em determinadas questões e temas que têm sido muito presentes na nossa sociedade. Mas é preciso compreender... É um bom político. É um bom político, claro, é um bom político, mas mais do que isso é preciso nós compreendermos que são organizações, claro, que têm de facto as características similares em alguns aspectos, mas de partidos distintos, de facto, não é?
precisamos de compreender que a JMPLA é o braço juvenil de uma organização política muito forte, com personalidades... Já saem em vantagem, Justino Capapinha. Personalidades muito fortes também. Eu acredito que ele é um jovem que sabe ouvir, que gosta de ouvir. Muito bom. E que certamente vai saber ouvir aquelas pessoas mais experimentadas e, claro, que vai saber fazer face aos desafios. Sabemos, pois, que Luanda, no pleito passado, passou por, de facto, algumas situações que também precisamos de compreender que foi fruto também das políticas que, de alguma forma, têm sido impopulares, mas muito boas. É preciso compreender que as políticas, muitas vezes gizadas para podermos reformular o quadro econômico do nosso país, são desagradáveis, mas são aquelas que precisam de ser execuíveis ou executadas para que de facto mudemos o quadro social e econômico do país. Daí que a oposição, nesse caso a oposição, a UNITA, não é? Conseguiu os resultados que conseguiu obter, não por serem mais fortes que o MPLA, atenção, mas sim pelo facto de ter tirado o capital proveito daquilo que de facto foram as circunstâncias que de facto assim vivenciou-se naquela altura. Portanto, eu acredito que também foi uma experiência para o partido governante, né, o partido que está no poder. Sim, sim. Foi uma experiência para a própria JMPLA neste caso particular, e acreditamos nós que estão-se a preparar para poder, digamos, driblar todas aquelas falhas e aquelas insuficiências que foram registadas no pleito passado. De facto, então isto significa que teremos um Real Madrid e Barcelona. Sem sombra de dúvidas. Vai pegar fogo. Sem sombra de dúvidas. Mas mais do que qualquer um derby, passo o termo, a democracia angolana sempre é que sai a ganhar. De facto, e está de parabéns. Exatamente, porque é uma democracia muito nova, muito jovem, que de facto tem ainda muito que ultrapassar. Sim. E, portanto, mais do que tudo é a nossa democracia que ganha, mais do que tudo é o país que sai a ganhar, mais do que tudo é o interesse em vermos Angola a crescer cada vez mais. E é o jovem no centro das atenções do país. E é muito bom tratar aspectos relacionados com a juventude. Divaldo, vamos passar para o nosso segundo tema, que é sociedade, propriamente o associativismo. É de facto que o jovem Divaldo Vandune é um líder do associativismo com um percurso invejável. Eu venho acompanhá-lo há long time, há muito tempo, e sinto isto e vejo a persistência, e se chegou até aqui foi fruto de muito esforço e dedicação, e eu respeito o teu percurso, Divaldo. Eu respeito. Muito obrigado. Mas agora, muitos jovens, como eu próprio também, né? Queremos saber qual é a diferença entre o CNJ, Conselho Nacional da Juventude, e o IAJ, Instituto Angolano da Juventude. Bom, que eu saiba, o IAJ, não é? O Instituto Angolano da Juventude é uma instituição pública. É uma instituição pública. Agora, o Conselho Nacional da Juventude é uma organização apartidária que congregam várias organizações da sociedade civil juvenis. Tem características de associação, não é? Sim. E que, de facto, também é reconhecida pelo Estado e que tem a missão de aglutinar ou de congregar várias associações ou várias organizações da sociedade civil. Ok. Nos passou bem essa diversidade e estamos mais clarificados a respeito deste ponto. Jovem Divaldo, temos acompanhado o trabalho feito ou desenvolvido pela organização Focos Jovens e tem feito um bom trabalho, consideramos e respeitamos e muitas das vezes aplaudimos e até já o parabenizei por esses feitos. Obrigado. Pelo trabalho que tem feito
a organização Foco Jovens. Nós queremos saber como surgiu e qual é o principal propósito da organização Focus Jovem. Muito bem. O Foco Jovem surge numa ideia, não é? Lembro-me que em 2016 nós, idealizei a necessidade de, claro, pela experiência que tenho no associativismo, nós conseguimos facilmente compreender os cenários sociais que o nosso país vivencia ou já vivenciou. E, portanto, nós, avaliando um bocadinho aquilo que de facto era a realidade social e econômica, política e econômica que o país estava a vivenciar, nós vimos a necessidade de se projetar uma plataforma de diálogo, uma plataforma em que os jovens pudessem tecer as suas ideias, as suas opiniões, digamos, as suas habilidades, com vista a podermos de facto compreendê-los melhor e daí saírem soluções inovadoras e sustentáveis para podermos, digamos, contribuir mais e mais para que os jovens pudessem se inserir da melhor forma na sociedade. Foi aí então que nós conseguimos idealizar, digamos, e fundar a Foco Jovem, que de facto é uma plataforma... Que conta com quantos membros? Bom, o Foco Jovem é uma plataforma que tem uma especificidade muito diferenciada. Nós somos uma startup, não é? Somos uma startup que tem o objetivo primordial de desenvolver eventos de caráter empreendedor. E o nosso objetivo, é o principal propósito. O principal propósito é criar, realizar, desenvolver eventos com características para empreendedores. Realizar fóruns de debates onde nós vamos abordar questões transversais, obviamente, mais voltadas para a juventude, voltadas para o interesse de jovens empreendedores. Orientadora. Tem um caráter de orientação. Exatamente. E foi daí que nós fomos digamos, caminhando, não é? Fomos com muitos desafios, muitas barreiras, fomos conseguindo transpor as barreiras e até aqui conseguimos chegar. Portanto, graças a Deus temos uma plataforma em que aglutinamos jovens de várias sensibilidades. Nós temos mantido contato com vários jovens, jovens de várias regiões, tanto a nível da província de Luanda como do país, que têm interagido conosco, e nós temos procurado advogar em favor desses jovens no sentido de orientá-los. Perdão. Porque nós vemos de facto que há uma necessidade muito grande há uma grande necessidade no nosso país de, digamos, de conseguirmos orientar os jovens. Os jovens têm uma grande carência de orientação. Exato. E nós achamos que de facto o Foco Jovem é de facto uma ferramenta que tem exatamente essa característica. Claro jovem que existem por jovem. outras. Exatamente. Jovem por jovem. Exatamente. Por isso é que ele é Foco Jovem. Né? Sim, jovem. O objetivo é exatamente manter o jovem focado nos seus propósitos, nas suas iniciativas, nas suas ações, e encorajar aqueles jovens profissionais, porque nós vemos que os jovens, talvez um pouco também pela maneira como é interpretada o nosso sistema econômico. Por jovem. Exatamente. Jovem por jovem. Exatamente. Por isso é que ele é Foco Jovem. Né? Sim, jovem por jovem. O objetivo é exatamente manter o jovem focado nos seus propósitos, nas suas iniciativas, nas suas ações, e encorajar aqueles jovens profissionais, porque nós vemos que os jovens, talvez um pouco também pela maneira como é interpretada o nosso sistema econômico, as pessoas acham que só é possível despontar economicamente se estiver inserido numa instituição pública e tudo mais, e quase que não dão muita importância às suas próprias habilidades, às suas próprias capacidades. E nós desenvolvemos um grande mote, um lema que é "Cria a tua marca e vence". É um lema que nós decidimos criar como mote dentro do Foco Jovem para elucidar os jovens sobre a necessidade de desenvolver a sua própria marca, porque todos nós temos capacidade de desenvolver as nossas próprias marcas. Marcas, elas podem ser subentendidas como produtos, como serviços, como habilidades, uma série de coisas e questões que podem servir como um mote, uma marca
que nos vai identificar como tal. Eu sou o Edivaldo, sou um bom jogador de futebol. Eu sou o Boma, sou o Timir, sou um bom ladrilhador, sou um bom mecânico, sou um bom ferreiro, sou um bom serralheiro. Enfim, é preciso que o jovem tenha essa percepção, que ele pode ser uma grande marca ou pode desenvolver uma grande marca, mas como um produto, como serviço, como habilidade, enfim. E é aí onde nós temos atuado, exatamente, porque nós achamos que hoje o mundo fala-se muito sobre a criatividade, sobre as indústrias criativas, e nós já falamos um bocadinho nos nossos eventos sobre esta temática, sobre as indústrias criativas, e portanto nós temos procurado fazer o jovem perceber que a criatividade... Qual é o grau dos objetivos pretendidos com o foco jovem atingiu? Vamos falar em percentagem 50%, 10%, 20%, uma avaliação, uma mera avaliação. Eu até penso aqui. Que até aqui o foco jovem está a 30% daquilo que de facto, em termos de objetivos, muito bom. Está a 30%. Nós, não obstante o tempo em que nós já estamos, em que nós fundamos a nossa plataforma, mas é preciso compreender que há muito a ser feito, há muitos desafios. É preciso nós mais do que meramente realizar, e eu particularmente defendo, eu não sou muito de fazer coisas emergentes. Eu sou muito favorável a iniciativas a médio e longo prazo. Eu penso a longo prazo. Daí que eu não decidi fazer não decidi criar esta marca, Foco Jovem, meramente com o objetivo de aparecer ou de transparecer, ou tentar chamar a atenção de alguém. Não é este o objetivo. O objetivo é mesmo trabalhar por e pela juventude. Muito bom, angolana, principalmente. Muito bom. E, portanto, dizer que estamos a 30% não é ser modesto, é ser realista. Claro, ser realista, fato. porque eu sei que há muito a ser feito. Nós temos um país imenso a ser explorado, temos muitos jovens de muita experiência, mas é preciso nós primeiramente também aprimorarmos cada vez mais as nossas capacidades, porque cada passo que nós decidimos dar, nós temos que dar com a plena certeza de que este passo... Certo, ele dará, mas ele tem que servir de sustentação para que, de fato, todos aqueles que tiverem, digamos, dentro da esfera do foco jovem, sintam os efeitos de maneira bastante positiva. Nas suas vidas. Exatamente, porque nós pensamos, eu particularmente como fundador e como empreendedor, e como fundador das várias plataformas que já criei, eu sempre defendi a sustentabilidade das mesmas. Eu não sou muito favorável a essa coisa de ter que estar a pedir constantemente às pessoas ou às instituições apoios, e depois até porque também a própria realidade econômica não está das melhores e as instituições não estão tão as coisas não abertas para essa questão. Mas atenção, existem soluções e nós temos trabalhado para essas soluções para, de facto, sustentabilizar as nossas iniciativas sem necessariamente termos que estar sempre a depender de suportes. Nós estamos a trabalhar para, primeiramente, tornar a nossa marca uma marca de prestígio, e porque nós defendemos que o prestígio é extremamente importante para dar valor ou para valorizar uma marca. Mais do que ter muito dinheiro, nós precisamos de primeiramente construir um prestígio dentro dela. E esse prestígio, obviamente, que deve ser construído com ética, com profissionalismo, com transparência, com toda uma série de valores que nós temos procurado acrescentar à nossa marca, que temos certeza absoluta que num futuro próximo nós vamos ter uma marca muito valorizada, muito respeitada a nível do nosso país, porque é isso que nós estamos a procurar construir. Muito bom, muito bom. São esses valores que nós temos notado dentro do Foco Jovem. Temos visto, temos acompanhado. Falando de valores, vamos passar para o nosso terceiro tema de conversa, que é a cultura. Cultura. É realidade que, a nível do nosso OGE, Orçamento Geral do Estado,
o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente tem ficado muito por trás. Há quem diga até que este ministério é o parente mais pobre do Estado. E um povo que não, ou que valoriza pouco a sua cultura, é um povo sem identidade. Edivaldo, não acha que o executivo ou o governo mesmo deveria apostar mais, investir mais no Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, propriamente na cultura em si? Bom, eu penso o seguinte, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou funcionário público dessas instituições, mas eu devo dizer o seguinte, eu penso que mais do que nós olharmos para ser parente pobre ou menos pobre, nós precisamos de pensar em desenvolver estratégias mais autossustentáveis. A cultura fortalece a nação, essa é uma grande máxima, mas é preciso que se desenhem políticas, não sei se elas existem, acredito que sim, para que de facto alguns setores da nossa cultura elas tenham pernas para andar sozinhas. Vou dar um exemplo muito prático. Sim. O carnaval. Sim. O carnaval tem que passar... Depende de patrocínios. Exato. O carnaval tem que se transformar num evento privado, tal como no Brasil, privado entre aspas, não é? É um evento nacional, mas tem que estar sob a gestão privada. Por quê? Porque o Estado, infelizmente, até os dias que correm, não tem sido... tem sido apenas o carnaval tem sido dispendioso só para o Estado. Por quê? Porque não há uma estratégia de torná-lo num evento mas está a valorizar a cultura angolana. Não, mas é assim, a cultura, valorizar o que é valorizar a cultura essencialmente? É promover. Exato. Promover uma forma de... Sim, é promover a cultura, sim senhora. Mas mais do que isso, você precisa de ter suporte financeiro para continuar a manter essa promoção. Você não pode promover e depois, num determinado período de tempo, aquilo tudo cessa e não se fala mais nisso. É preciso que haja uma cadeia de comunicação, de transmissão, uma cadeia... Ou seja, o carnaval, do meu ponto de vista, pode gerar empregos. Pode gerar empregos fixos, se posso assim dizer, empregos provisórios. Sim. E pode agregar várias marcas dentro do próprio carnaval. Diz que, ok, tem várias marcas, empresas públicas que estão aí e tudo mais. Não basta isso. O que é que nós devíamos fazer do carnaval? Pegar no carnaval e dizer, bom, Nicolau Boma, tu és um empresário, está aqui o carnaval, gera o carnaval, transforma o carnaval numa festa de facto nacional. Eu, festa como empresário, cultura, eu vou pegar no carnaval, eu vou criar estratégias para tornar o carnaval num evento rentável, para poder pagar serviços, mas promovendo a cultura, para poder pagar mais os nossos grupos carnavalescos, de facto. não é? Porque, por exemplo, um grupo carnavalesco de mais de 500 pessoas e de repente ganha o carnaval e tu pagas 5 milhões de kwanzas, é muito irrisório. E tem gastado mais, muitos dos grupos. Exatamente, tem gasto mais. Por aí que gasta-se muito mais. Sim. Então, se tu pegas num privado que vai fazer a gestão do carnaval, ele vai fazer o quê? Todas as marcas... Vou dar um exemplo bem prático. Não quero aqui tentar trazer marcas que não têm nada a ver. Por exemplo, tem aí um evento, o Mercado da Comida, não é? Sim. O Mercado da Comida é um espaço onde aglutinam-se várias outras marcas, não é? Sim. Eu, para ter a minha quiosque lá, eu pago X mil kwanzas. De facto. Ok? Yeah. Quanto é que aqueles miúdos faturam num evento daquela natureza? Claro, independentemente dos... O carnaval pode ser isso. O carnaval pode ser isso. Pode ser isso e muitíssimo mais do que isso. E tu o que é que vais fazer? Vais pagar de forma mais decente os músicos, vais pagar de forma mais decente os grupos carnavalescos, vais dar mais decência a todo o elenco que trabalha dentro do carnaval, sem necessariamente ter que onerar para os bolsos do Estado, do cidadão, porque o Estado tem muitos desafios, o Estado tem muitas despesas.
tem que construir hospitais, tem que construir escolas, tem que construir estradas, tem que arranjar o que já está estragado e vai tirar mais para pôr para o carnaval. Por quê? Então, eu penso que promover a cultura sim, mas nós temos que promover com sustentabilidade. No meu ponto de vista, o Ministério da Cultura não precisa estar sempre necessariamente a pedir dinheiro. O dinheiro não é que vai resolver o problema das pessoas ou das instituições. Temos que gizar políticas capazes de poder dar sustentabilidade aos projetos, aos grandes eventos. Por exemplo, antigamente eu lembro-me, no tempo dos centros recreativos, tinha o Machinde, tinha a Gajajeira, tinha grandes centros recreativos e tudo mais, Maria das Crequeiras, Ana Zanga, na ilha. Ana Zanga e tudo mais, Marítimo da ilha, eram centros recreativos. Sim. E os conjuntos naquela altura, Exato. que hoje chamamos de bandas, realizavam seus eventos nessas casas culturais. Eles tinham os seus cachês, ou seja, não precisavam necessariamente de esperar um grande concerto para ter a sua vida econômica ativa por conta da atividade profissional que tinham. Sim. E não via as pessoas a estarem aí na imprensa, onde que fossem, a ter que estar toda hora a estender a mão porque não estou a ser apoiado, porque tinham as atividades. Então, é preciso que de facto se encoraja o reaparecimento dessas iniciativas, desses espaços, tanto a nível, esses espaços ou iniciativas aos mais variados níveis, porque os espaços físicos existem, mas é preciso que se giza em política para encorajar que de facto o empresário nacional aposte e criar mecanismos para haver maior controle, para mensurar melhor as iniciativas, para que de facto não se atropelem também alguns critérios, para que de facto não se coloque para trás aquilo que de facto é o interesse da nossa cultura, ou o nosso fazedor de cultura, no caso os nossos músicos ou os nossos artistas no cômputo geral, e por conseguinte se calhar mesmo, digamos, taxar um pouco mais aqueles que importam artistas de fora, ou seja, todo aquele indivíduo que manda vir artista de fora tem que pagar uma taxa brutal para ser desencorajado. Para valorizar, sem sombra de dúvida, valorizar mais aquilo que nós temos. Então, é por aí, porque se você tiver que toda hora implorar pela atenção, nós precisamos de valorização, não. O valor é aquela coisa que realmente tu precisas de buscar. Em suma, depende de nós. Do teu esforço, Exato. do teu trabalho, da tua dedicação, das tuas escolhas. Aí é que você vai conseguir valorizar aquilo que você faz. Não é implorando, com esse tipo de postura. Sim. Tu não vais a lado nenhum, vais continuar. E não és valorizado, acabas por não ser valorizado. Porque o que é valorizar? Valorizar, eu é que devo me valorizar, eu não tenho que esperar que alguém me valorize. Então, eu tenho que me valorizar como bom artista, como bom músico, como bom fazedor de arte. E claro, fazer as coisas com excelência. Ainda nesta senda de valorização, jovem Divaldo, nós os jovens temos menosprezado muito os nossos hábitos e costumes de raízes e a nossa própria tradição. Nós damos pouco valor a isto. O que é que nós, jovens, devemos fazer para virar esse quadro? Porque é muito mau para as gerações vindouras. Jovens somos hoje, velhos seremos amanhã. E seremos nós a transmitir aquilo que são os nossos hábitos e costumes às gerações vindouras. E nós, atualmente, valorizamos pouco. Bom, eu penso que ainda bem que nós já temos essa consciência, e pelo facto de termos essa consciência, a única coisa que eu posso dizer é eu, Edivaldo, tendo a consciência que há pouca valorização, eu devo encorajar as pessoas a valorizarem cada vez mais aquilo que nós somos, a nossa raiz, a nossa essência, como angolanos que nós somos. Então eu penso que mais do que termos estar a fazer discursos ou ter que estar a ler pergaminhos para tentar fazer lembrar quem nós somos, nós temos que procurar fazer, temos que procurar encorajar fazendo. Fazendo como?
sendo mais nós mesmos, não é? Sendo mais autênticos, mais angolanos. Se pudermos falar quimbundo, vamos falar quimbundo. Se pudermos usar os nossos hábitos e costumes em determinadas circunstâncias, vamos usar, sim senhora. Mas mais do que discursos é preciso fazer. Porque tivemos que usar os nossos trajes africanos, como eu, por exemplo, né? Olha, é o seguinte, Valorizar a cultura. isso valoriza, mas mais do que isso é preciso. Isso valoriza, mas não podemos meramente ficar só por isso. Sim, sim. Valoriza porque claro, e é uma camisa muito bonita e tem de facto uma estampa também muito interessante, africana. Mas é preciso nós compreendermos que é preciso fazer muito mais. Sim, de mas fato. fazer mesmo, não falar, fazermos mesmo. Nós temos que valorizar com verdade. Porque o grande problema é que nós temos nos debatido com um alto nível de aculturação. Nós estamos numa realidade em que pouco ou quase nada se faz para proteger os nossos próprios direitos ou, digamos, os nossos próprios produtos culturais. Sim. Nós temos sido invadidos nas nossas próprias casas com a explosão mediática ocidental que nos impõe uma série de hábitos e costumes e que muitas vezes nós não temos uma capacidade de resposta. E nós sabemos que o Estado tem investido muito em infraestruturas da mídia nacional, a TPA, a TV Zimo, tem infraestruturas brutais. Eles têm que ser mais criativos. Nós estamos numa fase em que é preciso haver mais criatividade para podermos ser mais persuasivos e levar as pessoas a compreender, porque isso é quase como uma guerra silenciosa. Cada um quer apresentar o seu produto para poder vender no final do dia. Então nós temos que ter essa capacidade, mais do que estarmos a reclamar de que não temos que valorizar ou deixar de valorizar. Nós temos que ser mais assertivos também e temos que ser um pouco mais incisivos na maneira como nós desenvolvemos os nossos produtos, por exemplo, como o podcast. Estás de parabéns, é um podcast angolano. Tu, como o mentor do podcast, estás a vestir uma camisa africana e isso é um sinal que se dá à nossa sociedade. Exato. Ok? Então, eu acho que todos nós precisamos de passar esse sinal à sociedade. Alguma coisa precisa de ser transmitida no sentido de estar aí vincado que nós somos angolanos, somos africanos e nós valorizamos aquilo que de facto é nosso. Muito bom, muito bom. Jovem Divaldo, em termos da literatura, como é que vê a inserção de jovens na literatura? Será que estamos num número de equilíbrio ou num número de pico? Bom, eu acho que há muito jovem a querer escrever. Eu vejo muita gente aí interessada em escrever, o que é bom. Agora, resta-me saber se tem pessoas para ler. Aí é que está. Eu penso que é preciso haver, o equilíbrio está aí. Nós precisamos de pessoas. Há muita gente a querer escrever. Não basta os jovens escreverem e não tem ninguém para ler. Sim, é preciso que, à medida em que se escreve, é preciso criar estratégias para encorajar as pessoas a lerem. A leitura, como Exato. houve aquela do navio. Exato, porque Navio, nós precisamos, biblioteca. Exato, nós precisamos de construir, porque o mundo hoje é isso, são as percepções que as pessoas têm. Nós precisamos de construir uma abordagem positiva para o nosso país. E isso não é só tarefa do Estado, não é só tarefa do governo, não é só tarefa do Presidente da República, é tarefa de todo cidadão. Todo e qualquer cidadão consciente que tem ciência de que de fato ele percebe o que é que precisa ser feito, ele tem que dar esse sinal. Esse sinal deve ser dado aos mais variados níveis. Eu, se sou escritor, quero escrever um livro, eu também tenho que desenvolver estratégias para encorajar as pessoas a lerem. De facto. Eu não posso só reclamar e dizer, mas as pessoas têm que ler, não. O que é que tu já fizeste para as pessoas lerem o teu livro? Tu tens de ter uma boa estratégia de marketing. Tu tens que vender, tens que vender a ideia de forma bastante incisiva ou bastante sutil, que de alguma forma vai levar o jovem a dizer, não, eu vou sentar, vou fazer um grande esforço, mas vou ter que convencer ler. Os Exatamente. leitores. É preciso, nós temos que procurar levar uma abordagem às pessoas para que as pessoas se apaixonem pelas coisas. Sim, de fato. Para que as pessoas se apaixonem pelos produtos. Então, se as pessoas hoje esforçam-se para comprar um tênis de uma marca conhecida de fora da Europa, para comprar uma camisola europeia, para comprarem um produto europeu,
Por que não compram um Em produto euro. nacional? Em euro. Compram em euro. Ok? Por quê? Porque é preciso construir uma abordagem. Nós temos que construir uma história, temos que construir hoje fala-se muito de narrativas, não é? Nós precisamos de criar um enredo dentro daquilo que de facto é este produto. Porque o livro é um produto, precisa de ser comercializado. Muito valioso. Exatamente. Mas ele só tem valor quando ele é aberto para ser lido. Sim, Porque se você não conhecer o conteúdo daquilo, então... Ele fica sem valor nenhum. Exatamente. Então nós precisamos de vender uma ideia para que as pessoas sintam-se atraídas pelos livros. É preciso vender essas ideias. Então eu penso que mais do que termos muito ou poucos escritores, nós precisamos de ter muitos leitores. Então agora, nessa senda de vender a ideia por parte dos escritores, eu consigo entender por que a Bíblia Sagrada é o livro mais lido do mundo. Porque os pastores promovem muito a Bíblia Sagrada. Eles vendem a literatura litúrgica, vendem a literatura litúrgica. Então, por isso é que o consumidor, com essa promoção, o consumidor tende a buscar o produto. Exato. Olha, eu vejo alguém sempre a postar uma frase que diz: ler salva. E realmente salva. E por que não as pessoas começarem a desenvolver uma estratégia de marketing em torno de frases dessa natureza? Porque hoje não, o mundo ocidental é quase como é assim já desde há várias décadas. Apostou muito como é que eu digo, na indústria mediática para poder vender vários produtos. Quer dizer, a mídia hoje serviu de plataforma de lançamento para poder lançar vários produtos e serviços. O livro também faz parte disso. A Amazon lançou, desde que a Amazon tem uma biblioteca virtual de livros, não é? Eu conheço muito bem essa biblioteca. Muito bem. Tenho acompanhado. Exatamente. Por que não criarmos, por exemplo, espaços mediáticos, tanto a nível da televisão, ou seja o que for, para vender livros, por exemplo? Aí é que está. O grande problema é que nós temos muita capacidade de criar coisas fúteis, não é? Com tanta facilidade. Mas pensar um bocadinho para podermos vender coisas que também são interessantes e elevam o espírito e o nível intelectual das pessoas, ficamos tipo como se... o livro salva de facto, porque se nós encorajamos os meninos, os jovens, mesmo nós mais velhos a ler, acreditamos que nós não vamos ser os mesmos, porque nós vamos ter uma capacidade de discernir as coisas de maneira mais muito diferenciada, distinta, mais distinta. Então eu acho que há um esforço que precisa de ser empreendido. Não basta apenas escrever. É preciso que quem escreve, ele escreveu. Nós temos que ter os marqueteiros também a pensar em divulgar livros. E não é só divulgar videoclipes. Olha, Angola é um país que ainda não aconteceu é muito fértil aos mais variados níveis. Há produtos e serviços que aqui quase são inexistentes. Em termos mediáticos, nós ainda não exploramos nada. Nós ainda não exploramos nada. Nós concentramos todas as baterias em determinados setores e esquecemos os outros. Há um vazio muito grande em outros segmentos. Por força disso, Joe Biden, na sua visita, lhe disse muito bem: África é o futuro. Olha, a propósito disso, eu um dia vou procurar e depois partilho contigo. Eu fiz um post do Foco Jovem dizendo mais ou menos isso, que Angola será palco de desenvolvimento econômico num futuro muito próximo. E muita gente riu-se disso. E eu não fiz aquele post para agradar ninguém, eu fiz aquele post com base a uma realidade muito objetiva. Angola é um país com uma realidade geográfica muito privilegiada. E a realidade do mundo hoje, em termos de busca de recursos, de recursos tanto energéticos como recursos nos mais variados sentidos,
tem, digamos, feito as pessoas redescobrirem os potenciais que a África tem e apresentarem novas ideias e propostas para o desenvolvimento das comunidades e das sociedades africanas. E Angola não fica aquém disso, porque nós temos um país que está pronto para poder desenvolver uma agricultura ao mais alto nível, desenvolver vários serviços ao mais alto nível. E ele falou aquilo que de facto eu já tenho feito as pessoas redescobrirem os potenciais que a África tem e apresentarem novas ideias e propostas para o desenvolvimento das comunidades e das sociedades africanas. E agora não fica quem diz, porque nós temos um país que está pronto para poder desenvolver uma agricultura ao mais alto nível, desenvolver vários serviços ao mais alto nível. E ele falou aquilo que de facto eu já tenho esta visão. E ele falou uma grande verdade. Agora, claro que esta responsabilidade não está na mão dos americanos nem de qualquer outro parceiro dos angolanos. A responsabilidade está na mão do próprio angolano e nós é que temos que fazer para acontecer. Muito bem, muito bem. Essa responsabilidade está na nossa mão, principalmente nós os jovens, e vamos nos esforçar para que tenhamos um futuro próximo e melhor para o nosso país Angola. Porque Angola, de hoje e da manhã, depende de nós os jovens. Angola está nas nossas mãos, nós os jovens. Jovem Divaldo Vandune, eu gostaria de ficar em conversa, nem que fosse mais tempo, mas infelizmente a minha equipa já me deu sinal. Estou a passar do tempo. Então, Estou a acelerar mais que o falecido Ayrton Senna. Então devo frear. Mas antes de terminarmos, como sempre, não pode nos deixar sem nós como jovens, eu e a minha equipa, os jovens angolanos em geral, sem um conselho na qualidade de motivador, de orientador. Nós queremos consumir agora e em direito este conselho. Muito bem. O meu conselho é muito simples. Continuem a acreditar com os jovens, continuem a acreditar no vosso potencial. Não desistam de maneira alguma. Não desistam em momento algum. Eu sei que os desafios apertam quando, em determinados momentos, não desista em momento algum. Continua a acreditar, continua a lutar por aquilo que você acredita. Trabalhe arduamente. Para alguns não fará sentido, mas chegará um momento que eles depois vão compreender aquilo que realmente você tem buscado. Continua a lutar, continua a acreditar, cria a tua marca e vence. Muito obrigado. Tivemos a conversa muito agradável com o jovem líder Edivaldo Vandune. Deixou-nos o conselho, e quem não escuta conselho não chega velho. Vamos encerrar o nosso e vosso podcast com essas palavras do líder Edivaldo Vandune. Muito obrigado e até já. Eu é que agradeço. Maravilha. Terminou, não é? Podcast Juventude e os novos Desafio a Política, Desporto, Música, Sociedade e Cultura. Podcast Juventude e os novos Desafio